Para começar, o presidente nacional do Partido da Causa Operária, PCO, Rui Costa Pimenta, ele afirmou que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política. Segundo ele, a perseguição acaba provocando um efeito reverso ao esperado por quem executa os ataques. Para ilustrar o seu posicionamento, Pimenta citou Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que está enfrentando vários processos, mas viu sua popularidade crescer. Vamos girar com os nossos comentaristas. Assunto importante, José Maria Trindade, de Brasília, capital federal. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. PCO é um partido que se apresenta como de extrema esquerda comunista, é um grupo que já fez parte, inclusive, do PT, mas acabou saindo do partido por não concordar com alguns alinhamentos do PT com partidos de centro. Surpreendeu particularmente essas falas do líder do partido em relação a Jair Bolsonaro, dizendo que ele sofre perseguição política e jurídica. Acho o PT, por exemplo, de direita, o Partido da Causa Operária, né? Acerta. Lá na minha cidade diz o seguinte: se você prende um gato num quarto, você tem que deixar uma janela aberta para ele sair, senão ele parte para cima de você. É a realidade, o pessoal tem razão, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Muito boa noite, Dantas. E uma boa noite especial a você, que sempre nos acompanha aqui nos Pingos nos Is, e isto é muito importante. Olha, há muito, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, já estava sendo perseguido. Saiu da presidência da República com 7 inquéritos. Era ele falar alguma coisa, piscar para alguém, processo. Era ele dar uma opinião, processo. E inquérito. Foi assim. E lembrando que o presidente da República, ele não pode responder por atos anteriores ao mandato, né? Terminou o mandato, aí tudo continua. Mas mesmo na presidência da República, houve um embate judicial muito grande. Ele sofria um cerco jurídico em todas as frentes, eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, na instância comum, e também na opinião pública, através de vários veículos de comunicação, e principalmente no Congresso Nacional. Havia uma frente de oposição muito forte. Ele saiu da presidência da República quando todos achavam que a situação se normalizaria. Ele responderia tranquilo, como qualquer cidadão, a comprovação de que não é o genocida que falam, esse cara mal que falam, né? Aí a coisa se intensifica. O que o PCO diz, eu tenho ouvido aqui de vários políticos importantes, viu? Dizendo exatamente isso em linguagem diferente. Eu, por exemplo, fico com a frase de que você só extingue, só mata um político, a entidade política naturalmente, né, com ausência de votos. É assim que um político acaba, sem voto. Enquanto ele tiver apoio popular, tiver voto, ele continua. Não adianta. É assim. Exemplo, Collor de Mello. Collor foi eleito presidente da República, sofreu o impeachment no Congresso Nacional, ficou inelegível e voltou ao Senado Federal. E desta vez, nessas últimas eleições, ele não foi eleito. Então está extinto, pelo menos por enquanto, o político Collor por falta de votos. E não exatamente por inelegibilidade ou por perseguição. Então o PCO não é a primeira vez que o PCO, com a irritante, que irrita todo mundo aqui, à esquerda, né? Sabedoria, vem dizer o que é que está muito claro. Não dá para matar um político, uma entidade política, repito, né? Através de ataques, isso fortalece. O que tem que ser mesmo é o voto. Só o voto, Daniel, é que acaba com o político. Certo, repercussão dessa entrevista concedida pelo líder, presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, dizendo inclusive que Jair Bolsonaro está sendo vítima de perseguição política e jurídica. Vamos girar com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite e semana a você também. Queria escutar a sua avaliação acerca dessa entrevista coletiva por Rui Costa Pimenta. É também importante lembrar para a audiência que o PCO já teve, inclusive, as redes sociais bloqueadas no ano passado, no âmbito das eleições presidenciais, justamente por defender a extinção da Suprema Corte Brasileira, mas Rui Costa Pimenta defende que essa é uma questão constitucional e não dizendo que deveria fechar o STF. Bem-vindo, Mota. A gente não tem um dia de tédio no Brasil. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O PCO é realmente um fenômeno curioso na política brasileira. É um partido de extrema esquerda que frequentemente dá declarações lúcidas e corajosas. Algumas são declarações que a gente esperaria que viessem, por exemplo, do Partido Novo. A lucidez de algumas dessas declarações é tão grande que às vezes me fazem duvidar, por um momento, se o PCO é realmente de extrema esquerda. Mas eu não tenho nenhuma ilusão. Em relação aos adeptos dessas ideias socialistas, marxistas ou comunistas, o PCO segue a linha trotskista. Para quem não sabe, Trotsky foi um companheiro de Lenin na Revolução Russa. Foi Trotsky que criou o Exército Vermelho. Só que Trotsky brigou com Stalin, que foi o sucessor de Lenin. Por causa dessa briga, Trotsky teve que deixar a Rússia e procurar refúgio do outro lado do mundo, no México. Stalin apagou o nome de Trotsky de todos os registros históricos. Stalin encenou vários julgamentos em forma de espetáculo para dar o exemplo aos seus adversários. Nesses julgamentos, todos os aliados de Trotsky eram acusados de tomar o poder e eram sempre condenados. Nem Trotsky escapou. Os agentes de Stalin foram atrás dele, no México, e Trotsky terminou seus dias com uma picaretada na cabeça. É isso, a gente continua com as análises dos nossos comentaristas para essa entrevista concedida por Rui Costa Pimenta, do PCO. Ele diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política e jurídica. Dantas com a gente, Cláudio Dantas, de Brasília, capital federal. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite e semana a você. Quando uma frase, uma avaliação dessa vem de um lado que não se espera, acaba sendo uma sinalização importante, inclusive, para a gente refletir sobre o atual momento?
Pra gente, menos, né? Talvez para as autoridades que têm o poder na mão, que têm aí esse martelo, né, a foice na mão, e que podem, de fato, fazer o mal usando a máquina pública. Muito boa noite, Daniel, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que já está aqui sempre presente no início desta semana, uma semana que promete ser muito quente. Olha, a declaração do Rui em relação ao Bolsonaro, ela me pareceu bem parecida com a declaração do próprio Arthur Lira, que deu uma entrevista à Folha, dizendo ali, fazendo alguns alertas até, fazendo um alerta de que é preciso ter cuidado com a Polícia Federal, de que ele não concorda com delação de réu preso, ele não entra no mérito da delação do Mauro Cid, mas ele diz que é impossível delação de réu preso e lembra das críticas feitas à própria Lava Jato. Então, você começa a ouvir alertas de pessoas de diferentes espectros políticos, de gente que tem autoridade ou que representa setores importantes ou visões importantes. E isso deve servir, sim, de alerta às autoridades que têm hoje o poder estatal na mão, o poder de violência e, inclusive, a justiça na mão. Por quê? Porque muitas vezes essas autoridades aqui em Brasília elas acabam permanecendo dentro de bolhas, efetivamente bolhas. Nós estamos acostumados a lidar com essas bolhas nas redes sociais, na comunicação de massa. Só que aqui a bolha do poder ela é bem mais estreita. Ela tem a ver até com uma espécie de conforto estético que essas autoridades têm ao frequentarem os mesmos lugares, sempre com as mesmas pessoas, cercados normalmente de bajuladores que tendem a dar a avalizar efetivamente as decisões por mais absurdas que sejam. Então isso acaba validando o arbítrio e depois lá na frente é muito tarde para recuar desse arbítrio. Veja, o presidente da Câmara fez um alerta hoje importante na entrevista que eu acabei de mencionar. O Rui Costa Pimenta, que representa um setor até bem à esquerda também, vem sempre alertando sobre esses mesmos abusos. Ele é um grande defensor da liberdade de expressão. Veja, ele foi também alvo aí de determinações, né, do ministro Alexandre de Moraes, que resolveu restringir o uso de redes sociais por parte do Pimenta em determinado momento, mas ele vem fazendo alertas também com muita lucidez. Eu acho que a gente precisa parar, a gente, no caso aqui, essas autoridades, precisam parar e refletir sobre esses alertas. Por quê? Porque nós ainda estamos numa democracia, no Estado Democrático de Direito, e todos devem poder emitir sua opinião, e todas elas devem ser consideradas, ainda que a sua própria opinião, a opinião de cada uma dessas autoridades, a interpretação da lei, da Constituição, seja pessoal. Mas quando há alertas de diferentes lugares, diferentes pessoas, é porque alguma coisa está errada, está muito errada.